Bom, então a tarefa de dar boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos com estudantes, enfim, professores, num diálogo com os núcleos que compõem o campus Paracambi, o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, núcleo de gênero e diversidade sexual, núcleo de apoio à pessoa com necessidades específicas e o mais novo núcleo também do campus, o NEDUCAM, Núcleo de Educação Ambiental. E a pergunta disparadora também é essa, né? Bastante interessante. FRJ, um lugar de acolhimento? E é uma provocação. A gente está aqui para pensar como é que a escola pode ser lugar de acolhimento para todas as pessoas, inclusive para nós mesmos, professores. Estamos aqui ainda na escola digital, né, na distância. É difícil, né, essa distância. A gente está buscando novas formas de se acolher e de ser acolhido nesse espaço sem ter o corpo presente, né? E é mais difícil mesmo, muito desafiador. Nos afeta de muitas formas. Acredito que todas as pessoas aqui estão bastante ansiosas para voltar ao presencial. Isso é uma expectativa real e a gente ainda está esperando as condições, né? Enfim, o contexto, inclusive da própria instituição, das adaptações que ela faz. E tem a ver com isso também a nossa conversa, né? Muito se pede do aluno, do estudante, que ele, ela se adapte e siga as regras da escola, né? E ele sempre tem que se adaptar, ele sempre tem que sair da sua zona de conforto. Mas um grande desafio para a escola, para a educação, para educadoras e educadores é como que a gente se adapta às realidades, né? Como é que a gente faz da própria escola, da sala de aula, dos outros espaços, um lugar de acolhimento também, onde a gente acolhe o tempo de cada um, a subjetividade de cada um, o jeito de ser de cada um. E aí, enfim, esses espaços que existem com esses núcleos, né, que são os assim chamados núcleos de diversidades, né, que compõem o IFRJ, que são instituídos por uma política pública, né, por legislação, enfim, tem todo um embasamento, né, teórico e jurídico, né, mas no fim a gente se reúne nesses núcleos para desenvolver também atividades de pesquisa, ensino, extensão, e que como intuito impactar também culturalmente, né, a nossa realidade, de alguma forma transformar aquilo que a gente considera que precisa melhorar, né? E aí a gente tem que estar atento. Então a gente fala muito de inclusão, mas a gente tem que estar atento, eu falo no meu entender, né? No meu entender, a gente tem que estar atento quando que a gente mesmo, nos nossos espaços, reproduz práticas de exclusão. E aí localizando também, diagnosticando essas práticas excludentes, desfazê-las, né? E fazer outras práticas. Então quero convidar as pessoas presentes. Acho que a gente tem aqui algumas pessoas que já têm algum tipo de depoimento, testemunho, enfim, memória para trazer sobre um pouco do que esses núcleos já têm feito no contexto da escola e como que eles podem servir, ser úteis também ainda mais às pessoas aqui presentes. E aí é isso, ouvir quem está aqui presente, quem quiser falar, se manifestar, também escrever pelo chat. A gente está aqui gravando essa conversa, ela vai ser, no fim das contas, parte de um material que compõe também aqui a 15ª Semana Acadêmica do Campus Paracambi. Mas é isso, fiquem à vontade para participar e tem o próprio chat aqui também para escrever, se colocar, tirar dúvidas, aproveitar esse momento aqui de encontro e de conversa. É isso, parei aqui e a gente segue conversando. Obrigado aí pela atenção. Roberto. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós temos 66 pessoas em sala, incluindo docentes, discentes,
nós temos aqui os nossos professores, monitores, o pessoal do apoio que está fazendo, né, viabilizando a transmissão desse evento, a gravação desse evento e depois a disponibilização para as pessoas que não podem estar aqui nesse momento. Boa tarde para você também que está assistindo a gente gravado depois, né, na conveniência do seu horário, no conforto do seu lar. Muito obrigado também pela sua audiência. Bem-vindos a todos. Eu queria salientar também, depois dessa fala introdutória maravilhosa do professor Pedro, né, destacar que esse é o primeiro evento, né, eu acho que eu posso dizer que é o primeiro, em que nós, dos 4 grandes núcleos do IFRJ, né, estamos juntos dialogando, né, é um encontro há muito inesperado, né, há muito tempo, desculpa, eu usei o adjetivo errado, há muito esperado, né, e assim, nós estamos nos articulando para que isso seja uma coisa mais frequente, né, aguardem novidades, né, e há muito também necessário, porque, ao contrário do que pode se pensar, esses grupos, os núcleos, NEABI, NAPNE, NUGEDES e agora o NEDUCAN, eles não são grupos fechados, herméticos, né, isolados, muito pelo contrário. Existe a demanda e eles são, por natureza, grupos que conversam entre si. Não é isso? Nós temos, se a gente parar para pensar, fica muito clara essa relação. Quando a gente fala de interseccionalidade, nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas com necessidades específicas que também se encaixam, por exemplo, né, nas condições que o NEABI muito bem discute, debate, desconstrói, ou, por exemplo, nas situações que o NUGEDES toma para si para discutir, desconstruir, debater, né, e todos nós estamos envolvidos, né, sem sombra de dúvidas, nas questões que o NEDUCAN se propõe a debater agora. Então, é muito importante sinalizar que esse é o primeiro encontro oficial no IFRJ Campus Paracambi, e há de se destacar também que o IFRJ Campus Paracambi é o primeiro que está criando o núcleo de educação ambiental, graças ao professor Tiago Leal, que tomou, né, a frente, que teve essa maravilhosa iniciativa. Isso é um orgulho para nós, tá? Então, assim, a importância de integrar todo esse diálogo, né, toda essa conversa entre os núcleos, para a gente fazer uma escola cada vez mais inclusiva, uma escola cada vez mais preparatória, não apenas para o conteúdo básico ou técnico que nós estudamos no IFRJ, mas para a vida, para a gente formar cidadãos plenos, né, isso, prontos para viver em sociedade, né? Entrem aí, pessoal, vamos lá. Bom, já estou com o microfone aberto, eu ia fechar bem na hora, e eu vou aproveitar, né? Até porque eu acho que é fundamental contar essa história, né? Acho que quando o Roberto pontuou que é o primeiro grande encontro dos núcleos, né? Até porque acaba de nascer um núcleo próprio para falar de meio ambiente, de educação ambiental, da qualidade do ambiente, do mundo em que a gente vive. Então, a gente está realmente marcando a história. E é uma história bem, bem legal de se contar, porque ainda mais numa semana acadêmica, né? Além de marcar esse espaço na semana acadêmica, a própria semana acadêmica é uma história, né? E euzinha aqui, estava lá na primeira semana acadêmica do campus, né? É uma história engraçada de se contar porque não havia nada, né? Pouco havia, inclusive pouco aluno havia quando a gente fez a primeira semana acadêmica. E isso é bem legal. E tinha uma lanchonete perto do campus que o cara decidiu meio que patrocinar o evento, dando cachorro-quente para os monitores. E hoje em dia a gente tem aí monitores com bolsa, com tecnologia, com reuniões. A gente fez assim, ó, aconteça. E tinha oposição dentro da escola, dizendo, não, tem que fazer isso não, a gente não tem perna. A gente botou a perna para fora, colocou, sabe assim, esticou a perna e foi. Então, essa é a história da primeira semana acadêmica e agora aqui desse primeiro encontro numa semana acadêmica. Assim como também o nosso NEABI, vim aqui, ó, vim vestida de NEABI, ó, eu vim aqui prontinha para mostrar que o nosso NEABI marca a história sendo o nosso primeiro núcleo, né?
do campus Paracambi. Eu acredito também que possa falar do mesmo para os outros campi. Mas é uma honra, né, fazer parte dessa história, porque o NEABI marca um espaço muito significativo dentro dos institutos federais, dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro e dentro do campus Paracambi, porque ele se propõe a algo muito impactante, que é fazer valer as leis, né, 11.645 e a 10.639, porque, na verdade, ao contrário, né, a atual é a 11.645, substituindo a 10.639. Mas o que vai acontecer nesse processo? Quando a lei é instituída e a gente cria os núcleos, a gente pensa em fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, isso é da maior importância para uma instituição pública como a nossa, em que se estrutura nesse tripé e os núcleos, então, a partir do NEABI, se prontificando a fazer esse processo acontecer. Então, quando o Pedro coloca, né, ensino, pesquisa e extensão à frente de todos esses nossos núcleos, era preciso pontuar que essa história tem um começo legal e um começo institucional, né, atendendo às demandas legais que acabam por também ser o mesmo início, o mesmo pontapé inicial dos demais núcleos, né? Mas, para além das burocracias legais, tem uma questão que vai além, né? Não era para atender só a lei, é para atender uma demanda social, humana, ética, moral, né? São temas da maior importância e eles estão muito além da sala de aula. Também devem estar, precisam estar em nossas salas de aula, mas vai além, porque uma escola que se propõe uma escola de fato de qualidade, uma qualidade que vai muito além de números, ela cria um sujeito integrado, né, à sociedade onde ele vive. Então, quando a gente pensa que numa escola técnica, o cara tem que saber toda aquela questão técnica para que aconteça e desenvolva a profissão dele da melhor maneira possível, mas aquele sujeito é racista, é homofóbico, não se preocupa com o meio ambiente, ou é capacitista, né, em que exclui pessoas, ele não é um sujeito exercendo sua plena condição humana. E é isso, eu acho que os núcleos eles vão estar nos levando para essa direção, de alcançar ao máximo possível dos nossa comunidade escolar, porque presta atenção, porque a nossa comunidade, a gente não está falando que desenvolve só coisas com alunos, né? Com os alunos também, porque não é só para os alunos, é para os alunos também, é para todo mundo, porque uma escola é isso, a escola é feita desse processo de ensinar e aprender a todos, né? Com todos, por todos. Então, é isso, essa história é muito legal. E aí, só para concluir minha fala, que a gente estava brincando aqui antes de gravar, a gente estava falando Getudas, só para contextualizar aqui, que a minha felicidade, e a felicidade da maioria de nós aqui, é poder participar de todos esses núcleos, ou quase todos. Que é engraçado, a gente criou um grupo chamado GT, Grupo de Trabalho. Então, a gente criou um grupo chamado Getudão, né? Porque a gente já pensa grande, é um Getudão. E nós aqui somos Getuders. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente é interseccional e a gente quer ser interseccional. O Roberto também apontou isso, né? Porque uma questão racial que afeta também uma pessoa com alguma necessidade específica ou uma pessoa de determinado gênero. Então, a gente precisa tratar disso de maneira, claro, com especificidades, porque por isso é que existem as leis que tratam disso, por isso que existem os núcleos, que têm, sim, certa especificidade, mas a gente se entrelaça, e que bom que é assim. Não é à toa que a maioria de nós está passeando em, pelo menos, no mínimo, 2 desses núcleos. E é isso, é o diálogo, e é o que a gente quer hoje aqui, né? Um diálogo super importante com vocês, para que vocês contem um pouco sobre a vivência de vocês, para aqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo e vão nos assistir, possam entender, até se inspirar, né? Teve um ex-aluno que uma vez me procurou, que ele estava abrindo o NEABI no colégio que ele foi no estado. Aí, fora os colegas, né, que
alunos que viraram colegas de trabalho que também estão fazendo esse movimento. Então é isso. A gente está aqui para provocar e transformar, senão não teria graça. Era isso. Acho que a Carol, a nossa monitora do Nugedes, pediu a palavra, não foi, Carol? Pode falar, se você quiser. Sim, teve uma parte que a Joyce falou e eu super concordo que não existe essa questão de profissionalismo e instrução técnica que funciona se você não respeita o próximo, né? As condições do próximo. Então, o papel de cidadão, inicialmente, ele tem a obrigação de respeitar, né, os direitos humanos e para que isso ocorra, né, porque é uma coisa que já está enraizada de todas as formas de preconceito, para que isso diminua ou até mesmo seja erradicada, a existência desses núcleos é algo essencial, porque é dali que parte a ideia de você instruir o aluno, seja lá a pessoa que estiver interessada em acabar com tentar entender esses estigmas ou o preconceito que tem atrás daquilo, é ali que começa a você tentar desconstruir essa situação que atualmente é muito perigosa e prejudica muitas pessoas. A gente estava, né, conversando na nossa reunião de preparo. Obrigado, Carol, pelo seu depoimento, muito pertinente, né, muito direto, muito claro. A gente estava conversando na nossa reunião, né, em preparação para esse encontro de hoje, e a gente estava discutindo, às vezes, algo que acontece no nosso ambiente, que é aquela resistência, porque a resistência existe, né? Aquela mentalidade, às vezes, de que esses núcleos, né, quando eles param a nossa escola para fazer esses eventos tão necessários, né, as palestras, as conversas, os debates, né, às vezes ainda existem aquelas pessoas que têm um pezinho atrás, dizem, não, estão atrapalhando as nossas aulas, estão atrapalhando a nossa formação, né, e aí a gente começou a discutir um pouco isso entre nós, né, porque quando a gente pensa assim, a gente não percebe que a formação escolar de um cidadão vai além da sala de aula formal propriamente dita. A aula programada ali no nosso horário, né, de 7h30 às 9h, de 9h20 às 10h50, a gente está um pouco preso dentro dessa caixinha, né, de que é só a aula de matemática, de desenho técnico, e tá bom, me formei e acabou por aí. É isso? Então a gente estava discutindo isso também, né? A escola, o papel da escola é muito maior, é muito mais integrador. Isso é muito mais abrangente do que simplesmente se preparar para fazer uma prova no final do bimestre, né? E aí eu quis trazer essa questão também. É interessante, Roberto, isso que você fala, né? Porque essa escola que você fala, que o cara vai lá, vai aprender a matemática, a química, a biologia, o inglês, né? Essa escola existe, né? Ela está aí. A gente, na verdade, está no confronto com essa escola em que muita gente pensa que é só isso, né? Que não compreende esse papel tão amplo que as escolas... Eu não estou dizendo a escola, o Instituto Federal, não. A escola enquanto entidade social, né? enquanto instituição. E romper essas barreiras, né? É necessário demais, né? Ainda mais no momento em que a gente vive. Inclusive, para quem está aí há mais tempo, sabe que a gente sofre literalmente a acusação de atrapalhar a escola quando a gente quer tratar de racismo, por exemplo, né? Atrapalha o bom andamento da escola, porque certos assuntos não se toca, né? Não se mexe, porque para quê, né? Não tem necessidade. Aqui a gente... E as escolas estão aí. Já estão querendo muito, né? Já falam no 20 de novembro, no 19 de abril, no 13 de maio, para que mais, né? E a gente mostra que não é assim que a coisa funciona, nem deve funcionar. Então, é isso. É importante quebrar isso e dizer, a gente, se essa é a avaliação que eles estão fazendo, que a gente atrapalha, então a gente está no caminho certo. Porque o que estava errado está sendo atrapalhado. A gente está indo aí para mexer. E outra questão também é a questão da aderência,
de vocês mesmos, os nossos alunos, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, hoje é NIABI, mas as questões afro-brasileiras ou indígenas não me afetam, não tem nada a ver comigo, né? Hoje é pessoas com necessidades específicas, não, isso aí é com outra pessoa, não é comigo. Ou mesma coisa com Nugedes, não, isso é para outro público, eu não preciso me preocupar com isso. Muito pelo contrário, todos nós temos que nos preocupar com todas essas questões, né? A pandemia de Covid-19 tem um exemplo muito óbvio, muito prático para mostrar para a gente agora, né? Graças a Deus, apesar de todos os desafios, o Brasil está conseguindo alcançar um excelente patamar de vacinação e que consiga ainda mais, mas a gente está vendo que não basta se o resto do mundo não tiver o mesmo acesso à vacina, né? A gente vai ser afetado, porque as novas variantes vão vir aqui incomodar a gente também, vão atrapalhar a economia mundial. Então, assim, estamos no mesmo mundo, somos seres humanos, estamos todos juntos. E o que afeta um, por mais que você acredite que não, afeta você também, né? Tem gente pedindo para falar e a intenção é essa. Então vamos ver aqui, respeitar a fila, para a gente não se perder. Estou abrindo aqui a fila. Cadê? Não abriu a minha fila. Quem é que pode me ajudar? É o Tailan, depois o João Vitor. Isso. Vamos lá, Tailan. Olá, gente. Muito boa tarde para todos. Aqui eu queria falar o que o Roberto estava falando, é muito interessante. Estava aqui escutando. E o que a Joyce estava falando, eu não entendi muito bem, porque o volume do meu celular ele tá com problema. Quando a outra pessoa está falando, ele abaixa automaticamente. E quando a outra pessoa está falando, o volume dele volta a aumentar automaticamente. Aí é por isso que eu não entendi o que a Joyce queria dizer nessa parte. Tem como você repetir, por favor, Joyce, o que você estava falando? Eita, será que eu consigo me organizar para repetir? Mas vamos, assim, o importante disso, Tailan, que eu estava tentando falar e vou tentar repetir aqui, é que a escola não a nossa apenas, as escolas. Está me ouvindo bem agora? Sinaliza aí se está. Estou te ouvindo. Beleza. Pode falar, pessoal. A instituição chamada escola, ao longo do tempo, desde muito tempo, ela tem criado a ideia que a gente está ali para aprender aquela matéria, biologia na aula de biologia, matemática, química, inglês, cada um no seu quadrado, e certos assuntos, mesmo tão importantes como, por exemplo, o racismo, a homofobia, as questões ambientais e as questões das pessoas com necessidades específicas, não dizem respeito a nenhuma matéria, então a gente não fala delas. Muito pelo contrário, esses temas, essas questões precisam estar em tudo, o tempo todo, inclusive nas aulas e para além das aulas. E as escolas costumam reclamar que quando a gente trata desse assunto, a gente está atrapalhando o funcionamento normal da escola. Então, quando a gente para fazer um dia do NIABI, poxa, mas eu queria marcar a prova. Mas esse assunto eu não sei o quê. Para que o aluno tem que tratar? Racismo de novo? Vai ficar falando desse assunto? E agora vem essa questão aí da homofobia. E essa questão de direito da mulher? Não sei o quê. O Tiago começou com a questão da educação ambiental agora, mas vai amargar do mesmo drama da gente. Pô, vai parar a aula, minha aula, desse conteúdo tão para isso, como se isso fosse menos importante, entendeu? E não é. Racismo, por exemplo, e homofobia, por exemplo, faz com que muitas pessoas sejam assassinadas no nosso país. Como é que a gente não vai tratar desse assunto? Pessoas com necessidades específicas não entram no mercado de trabalho muitas vezes por puro preconceito. Como é que a gente não vai tratar desse assunto? Então, é fundamental que a gente ponha esse assunto no cotidiano da escola, no dia a dia. E é por isso que a gente está aqui, para atrapalhar mesmo. Senão não tem graça. Acho que é o João Vitor agora, né? Seguindo a ordem. Antes do João Vitor era o Carol.
Eu só queria falar que, na fala do professor Roberto, ele falou sobre as pessoas perguntarem, né, o que elas têm a ver com isso, em questão de participar dos núcleos, dos eventos e tudo mais. E eu lembrei do poema de Brecht. Eu não sei se é assim que fala, mas é um poema muito interessante que fala sobre isso. Eu queria indicar para vocês lerem. Eu Perfeito. sei que tem um montão de gente boa de busca no Google aí. É, Quero ver aqui no chat, hein? A seria missão bom para agora, quero ver no chat. jogar pra gente aí mesmo que seja um trechinho e tudo. João, se você conseguir aí paralelamente fazer uma busca rápida, jogar no chat pra gente. Pera, eu vou mandar. Tô teleaberto aqui, Tá, valeu. Enquanto isso, o Hugo fala isso? Pode seguir? Enquanto o João Vitor pega, vai lá, Hugo. Pode. Então, é que eu só queria falar, pegando um pouco disso que vocês dois falaram, você e a professora Joyce, é que tem muitas escolas, hoje principalmente, que ensinam, por exemplo, além dessas matérias, né, que a gente tem, português, matemática, biologia e tudo, tem escolas, sei lá, que ensinam ensino religioso. E por que que isso é menos importante do que todas aquelas outras coisas que a gente tem que aprender? Porque, por exemplo, você tem escola que quando você chega para poder falar que você não quer ter aula de ensino religioso, porque o ensino religioso que eles têm na escola é o quê? É o ensino cristão, né? Eles estão ensinando a Bíblia para você, não estão ensinando a religião em si, o que que é o resto, né? Não estão te dando uma possibilidade de coisas, eles estão te dando um caminho específico para você seguir. Então, quando você fala que você não quer, eles já vêm falando, mas você tem que fazer, você tem isso, você tem aquilo. Porque na minha cabeça, quando a escola, ela tá preparando você para um caminho, não tá te dando uma possibilidade de coisas para você fazer. Porque, por exemplo, coisas que a gente tem que aprender, por exemplo, educação sexual, a gente não tem na maioria das escolas. Por quê? Porque você vai ter aula de educação sexual para quê? Para poder fazer sexo, só que não é isso, é para poder você se prevenir de doença, de ter filho, porque você vai ter filho, e o que que você vai fazer no mundo com um filho agora se você não tem dinheiro nem para sobreviver? Imagina para cuidar de uma criança. Então é uma coisa que a gente devia pensar muito, porque a escola não está te preparando para isso. Ela está te preparando muito mal para você se formar, né? Quem dirá para esse tipo de coisa. Muito bem lembrado, Hugo. Muito bem pontuado. Quando a gente fala, no caso do ensino religioso, a questão, né, tipo, nós temos a religião mainstream, né, mas e as outras? Seria dado espaço a todas as outras com o mesmo respeito, com a mesma atenção, né, ou nós seríamos seletivos? E aí como é que fica essa questão? É certo isso? Né, você escolher uma em detrimento de todas as outras? Então essa é a grande questão que você pontuou direito. Você pontuou muito bem. Né? E quanto à questão de educação sexual, né, temos aí uma grande pedra no sapato, ainda mais atualmente, né, se a gente falar nisso, é justamente, se a gente falar no assunto, né, é justamente a primeira coisa que vem à mente meu Deus, a escola vai ensinar meu filho a fazer, né, a escola vai provocar, né, com que meu filho faça. A intenção não é essa. Incentivar, exatamente. E, no entanto, a gente vê que sem uma orientação, né, a gente percebe, né, é notável que sem uma orientação, sem uma educação sexual, né, uma série de problemas, incluindo gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis, que é o termo que nós usamos agora, IST, não é mais DST, né, acontecem quando poderiam ser evitadas, não é isso? Mas nós vivemos época agora que, se nós falarmos desse assunto, corremos grandes riscos, sérios riscos. Né? Muito bem pontuado. Qual é a ordem agora de quem levantou a mão? O João Vitor colocou o trecho do poema aqui. João Carlos e depois o Natan. Boa tarde a todos. Dar uma contribuiçãozinha aqui rapidinho, vou pegar carona aí no vínculo na pauta do Hugo. Estou aqui até com uma colinha, fiz uma colinha aqui, pegar uma caroninha no que ele falou, porque é muito complicado essa questão de religião mesmo.
Fala-se muito de religião em colégio, mas eu venho do candomblé, eu saí do candomblé, e quando me iniciei na escola foi um problema sério. Mas um problema sério não com os alunos, mas um problema sério com os professores que não eram capacitados e preparados para receber uma pessoa diferente. Uma questão totalmente diferente. Sempre fui a vida inteira vinculado a aprendi, né? Minha família me levou para esse caminho de ser vinculado à cultura negra, ter uma tradição, tá aqui, ó, da capoeira, sempre envolvido com a capoeira, com samba, com jongo, e muito me entristeceu na vida inteira é quando eu vejo que no meio ali, no meio que a gente convive, o preconceito às vezes é maior e mais forte do que quem está de fora. Porque quem está de fora muitas das vezes não tem conhecimento, então está errando por não ter um conhecimento. E a pessoa que está ali vivenciando aquilo o tempo todo com você, se é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não é receptiva, não aceita. Quantas vezes eu escutei na minha vida as pessoas falando que bolsa, que cota deveria acabar? Quantas vezes eu passei por isso? E ter que provar para a pessoa, falar, pô, cara, isso daí deve ser porque na aula de escola o colégio não está te preparando suficientemente para você entender sobre esses assuntos. Mas a periferia ela só existe porque, em determinado momento da história, foi obrigado a se retirar do centro ali. As pessoas obrigaram, principalmente os negros, a sair, os pobres, os de classes inferiores, a sair do centro, a sair do convívio de outras pessoas. Se eu perguntasse aqui agora sobre, por exemplo, o nome completo de dois bisavós de cada um aí, muitos poucos saberiam responder, porque não sabe, não tem conhecimento da sua história. Às vezes a cor da pele é branca, até é legalzinho, clarinha, branquinha ali, mas se você for procurar para dar, o cara é mais preto do que eu, às vezes. Mas ele mesmo não tem conhecimento sobre isso. Ele não tem conhecimento da própria história da família. Como é que ele vai ter conhecimento sobre o que acontece realmente na história? Então, a minha maior preocupação hoje realmente é isso acontecer. Os momentos assim são importantíssimos. E tem que abrir mesmo para a comunidade, para a população, levar o conhecimento para outras pessoas afins também. Porque às vezes o cara é ignorante, mas não é porque ele quer ser ignorante, não, porque ele não tem acesso à informação. A cultura de formação dele faz ele ser desse jeito. Então, ele vai ser mesmo. Graças a Deus, eu tive uma família fenomenal, todos eles sem estudo nenhum, sem formação em nada, mas foram excelentes para a minha formação. Me ensinaram a conviver com diversos tipos de pessoas, com todos os tipos de pessoas, na verdade, sem problema nenhum. E hoje enfrento essas situações, talvez levando um jogo de cintura, assim, tem hora que deixa enraivado, nessa hora assim, fica com raiva. Pô, meu irmão, como é que você fala uma coisa dessa, cara? Como é que você fala que o preto tinha que sair lá da África escravizado, no meio vir para cá para sofrer, cara? Como é que você fala uma besteira? Só que aí você tem que botar a cabeça no lugar e entender que o cara é um ignorante ali, porque o sistema quer que ele seja ignorante realmente. O sistema quer que a gente seja, cara. O sistema não quer que vocês falem nada disso com a gente, não quer que a gente se encontre aqui hora nenhuma. Para o sistema é super importante, super interessante para eles pegarem, não, deixa eles para lá, vamos estudar aqui desenho técnico, só química, só, entendeu? Então, porque qual é o interesse de ter um pobre igual a mim, candomblecista, no meio de pessoas que né, olham atravessado assim, a senzala aprendendo a ler, como que pode isso daí? O que está acontecendo agora? E vai aprender muito mais. O que depender de mim, vai aprender e aprender muito. Muito bom. Natan, se me permite furar a fila rapidinho, só para dizer, inclusive, João, aproveitando o gancho do que você falou, nós já tivemos que responder na justiça. Já que a gente está falando aqui de história, né? A gente, quando fez o evento sobre intolerância religiosa, na verdade, era muito além. A gente falou sobre cosmovisão, né? Cosmovisão é como as pessoas da religião, como a do João, né, que é do candomblé, como é que essas pessoas veem o mundo, qual é a cosmovisão, olha que coisa linda. Então, para desconstruir um tom de preconceito, vamos falar de ponto de vista, né, da cosmovisão dessas pessoas. E aí chegou um pedido de esclarecimento na justiça. Tivemos que produzir uma defesa. Aí, qual foi a nossa defesa?
um calhamaço de relatório de todos os eventos de NEABI que a gente já fez, tudo que a gente queria com cada um, qual foi a resposta do procurador lá que acolheu a nossa denúncia, né, e pediu para que a gente respondesse, não só foi um enorme parabéns, como ainda disse assim, vocês aí que vão me ler, façam o que eles andam fazendo, que esse é o caminho certo. E, né? Obviamente, não com essas palavras, mas foi assim. Então, com a gente, os racistas passam muito mal, porque eles não conseguem emplacar nem por esse caminho, porque a gente está aí para incomodar. Vai, Natan. Desculpa furar a fila, mas eu não podia perder a chance de contar esse episódio histórico. Não, importante, importante. Boa tarde, pessoal. Acaba que tudo que a gente fala aqui meio que é um gancho que vai aparecendo, assim, a partir das outras falas, né? Só que eu acho que é muito importante para a gente sim voltar a falar disso, muito, apesar de que LGBTfobia, racismo são assuntos que estão sendo pautados há muito tempo, entendeu? Inclusive, a gente consegue observar que está havendo, sim, uma censura muito grande dentro da educação que vai contra os princípios de uma educação que possa ser libertadora, por exemplo. Porque eu lembro muito bem que quando eu como estudante de escola pública a vida toda, eu passei por diversas escolas e transitei pela Baixada, Caxias, Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo. Então, assim, passei por diversas instituições públicas. Inclusive, eu sempre via uma campanha de vacina, por exemplo. Eu sempre observei que tinha campanhas, assim, posts, banners, que fosse contra racismo, uma criança brincando com uma outra negra, criando laços, uma campanha antirracista, LGBTfobia, isso já estava sendo pautado há bastante tempo. Só que, atualmente, você entra numa escola, você não vê o Zé Gotinha, por exemplo, que eu adorava tomar vacina, eu adorava a campanha do Zé Gotinha. A gente idolatrava, né, as campanhas de vacina já na escola, porque isso era muito importante. Então, está tendo uma censura direta nisso, então é muito importante, sim, a gente estar falando. E acaba que a gente também entra um pouco do que o João Carlos falou, porque também tem uma censura na cultura. Porque movimentos como Escola Aberta, por exemplo, que a gente encontrava capoeira durante o final de semana nas instituições públicas, CIEP, etc. Capoeira, jazz, hip hop, teatro, essas intervenções que deve haver também dentro da escola, juntamente com projetos que sejam parecidos com o NEABI, etc., estão sendo censurados, estão sendo cortados. Então tem que haver, sim, essa intervenção da gente que está sendo agora preparado para ser um profissional, né, um educador, censura, que a gente tem que levar essas intervenções desses assuntos, tem que acontecer sim, a escola é um dos principais meios para a gente conseguir desconstruir tudo isso, né? E acaba que a escola foi uma das mais afetadas, levando em consideração os governos que a gente está passando, né? Porque a graduação ainda tem uma resistência muito maior, mas se a gente parar para pensar, a graduação poderia estar sendo também uma das mais afetadas, se não fosse os profissionais, né, muito bem formados, inclusive, que estão ali na luta para defender seus princípios, claro, e uma educação que seja inclusiva e maravilhosa, claro. Mas a escola, infelizmente, foi muito afetada. Então, cabe a gente, sim, tentar levar o máximo que a gente conseguir todos esses tipos de assuntos, todos esses temas, e andando principalmente como um conjunto, né? Sem deixar ninguém ali pro lado, todo mundo junto, caminhando. Eu sozinho ando bem, mas com você ando melhor, né? E é isso, pessoal. Eu amo essa frase, Natan. E só para dialogar rapidamente, aqui para pensar nisso que ele traz, né, da censura, da desconstrução desses aspectos. Né? Isso é extremamente importante que a gente considere, né? Porque o caso que o João Carlos trouxe, né? Eu aprendi muito com a minha família, mesmo sem escolaridade, infelizmente, não é a realidade de muitos de nós. Muitos de nós têm famílias sem escolaridade e que não alcançaram essas temáticas e continuam reproduzindo. E a nossa felicidade como educadores, e aí, quando eu chamo educadores, eu não estou falando de nós, professores, estou falando de todo mundo, porque quando a gente escuta os nossos alunos, né, que passam pelos nossos núcleos falando, aí você conhece um verdadeiro educador. Então, nosso aluno educador, tão educador quanto nós, professores, transforma famílias. Eu lembro que a gente discutiu várias vezes nas nossas reuniões do NEABI, mas a minha mãe é racista. Eu falei, a minha mãe também era. Hoje ela dá umas deslizadas, mas eu viro para ela, mãe, isso assim, assim, assada. Ela, tá, vou pensar, vou me corrigir. E a gente está transformando, né? A gente transforma da escola para o mundo. Não é transformadora, não que seja pouco, não é transformadora apenas daquele sujeito. Aquele sujeito é um agente multiplicador de transformações. Então, tenho certeza que a família do Tailã, a família da Esfa, do João,
né, de cada um dos nossos alunos, já teve um dedinho de aluno falando, ô mãe, olha isso aí, né? Então é nisso, nesse diálogo que eu estava querendo ter com o Natan. Agora, quem levantou a mão, se a minha fila está certa aqui, é a Eshla. Eshla. Na minha diz o João Vitor, na frente. Então é o João. Depois a Eshla, depois o Tailan. Então tá. Eu só queria falar, pegando a fala do João Carlos, que, bem, a família também é de Candomblé, né? E eu já vi muitos casos de alunos que se iniciaram cedo, pessoas, né, na adolescência, preocupados. Que se iniciaram na adolescência e na escola não tiveram muitos problemas porque os professores não estavam preparados para respeitar toda a coisa do resguardo e muitas vezes tiveram que perder aula por causa disso. Esse despreparo dos professores foi, em muitos casos que eu vi, foi muito perigoso para o aprendizado dos alunos dentro da escola. Sim, o processo de desconstrução, né, de adquirir novos conhecimentos, de sair da ignorância, nós, enquanto docentes, também estamos imersos neles, né, nesse processo, né, porque a gente não sai da universidade pronto para tudo, né. Isso envolve interesse, envolve dedicação da nossa parte, envolve pesquisa também, envolve participação nesses eventos. Então, por isso também que a gente quer alcançar não só vocês, quanto nossos alunos, mas os nossos colegas, né, que às vezes não estão nesses eventos, não aparecem nesses eventos, porque acham que não faz parte, não tem a ver com eles, né? Como é que se pronuncia? Eshla ou Eshla? Ela baixou a mão. É Eshla. Não, mas você tá aqui, é porque meu nome é Eshla. Tudo bem? Eshla, pode falar. Isso. Então, o Carlos, eu até anotei aqui também, fiz igual ele, peguei uma colinha, o João Carlos, ele estava falando sobre a questão da religião dele e tudo mais. Eu sou uma pessoa que é cristã, e eu sempre fui muito aberta para poder entender e procurar descobrir como é que funcionam as outras religiões, porque assim, para eu falar sobre algo, eu preciso estudar e conhecer, porque eu não posso me basear no meu achismo, sabe? Então, eu sempre fui muito sensata. A minha família nunca foi muito, tipo, de estudar sobre racismo, sobre homofobia, e entre outras coisas. E eu sofri muito com isso, porque eu sofria muito racismo na escola por eu ser a única aluna negra dentro da sala. Eu estudava em colégio particular, então eu era a única aluna negra, e aí, por eu ser a única aluna negra, eles achavam que eu não deveria estar ali, porque eu era negra, logo negro é pobre, e pobre não tem lugar em escola particular. Então, assim, eu sempre fui muito taxada como a negra burra da escola e tudo mais. Então, assim, por conta disso, isso me deu forças para poder entender o que era o racismo, o que era o preconceito, sabe, entre as religiões. Então, assim, eu sempre fui muito aberta, porque se eu chego eu tenho muitos amigos que eu ando que são de outras religiões, e eles são muito abertos para falar da religião deles e para me ouvir sobre a minha. Então, eu busco sempre estar buscando saber como é que funciona, para eu não chegar sendo ignorante, falando, nossa, a sua religião é do demônio. Cara, não, eu acredito numa coisa e você me respeita. E eu preciso respeitar você pela sua decisão de estar estando nessa religião, sabe? Eu acredito que isso precisa ser dito nas escolas. Sobre o ensino religioso, eu estudava numa escola que só ensinava o cristianismo. E assim, cara, não, eu sou cristã, sim, tenho meus princípios, sim, mas se você vai falar sobre uma religião, você precisa englobar todas, porque não existe só uma religião no Brasil, existem várias, sabe? Não que você esteja induzindo a pessoa a se tornar dessa religião específica, mas para que a pessoa tenha conhecimento sobre quais são as religiões que abrangem dentro do Brasil, do que elas tratam, o que elas falam, qual o objetivo delas, porque é muito além do que bater atabaque, entre outros. Isso é cultura, sabe? Você falar sobre as outras religiões é cultura, e você aceitar também é a questão do respeito, sabe? Você precisa ter o respeito ali. Mesmo que você não seja da mesma religião, você precisa respeitar, porque, cara, você pode estar ofendendo e pode estar ferindo o teu próximo. Mesmo que a pessoa não expresse ali agora, na cara ali,
mas a pessoa se sente ferida. E a pessoa, cara, não tenho espaço dentro da sociedade pelo fato de eu não ser respeitada pela questão da minha religião, sabe? Eu era capoeirista, eu fazia capoeira na escola aberta que tinha aqui, e eu achava isso extraordinário, porque é uma cultura, sabe? É uma coisa que é enraizada no país e é lindo, sabe? A capoeira, eu acho lindo. E é algo de matriz africana. E eu, como negra, eu acho isso extraordinário, aprender e estudar mais sobre de onde que surgiu, para que tá aqui, qual é a forma de luta, qual é a forma de resistência disso tudo. Porque não é só tá ali lutando, sabe? Não é só uma dança. Tem um histórico muito grande atrás disso tudo, de todas as religiões. Tem um histórico muito grande. Assim como tem históricos bons e ruins, sabe? Nenhuma religião é 100% boa e nem 100% ruim. Mas a gente precisa aprender e estudar para a gente chegar num debate e ter a coerência de falar a coisa certa e não falar balela. Porque o Brasil já está cheio de gente que fala muita besteira. Então, que a gente possa ser pessoas que se colocam para estudar e tenha resiliência, sabe? Se coloquem para aprender mais sobre o que é debatido. E no campus, com certeza. Isso é uma parada muito abrangente. Eu posso ver, eu sou bolsista do Thiago e da Joyce, então, assim, eu aprendo muita coisa com eles. Maravilhosa fala, maravilhosa mesmo, assim, emocionante. E a base de tudo que ela repetiu um montão de vezes é estudar, né? E todos os nossos núcleos carregam esse E, a letra E, né? O E, né? Núcleo de estudos. Isso é fundamental, gente, fundamental, porque essas discussões vazias só levam a bate-boca, e bate-boca não é diálogo, né? Mesmo que a gente vá para o confronto, seja uma coisa mais incisiva, mais assertiva, mais, às vezes, até belicosa, dependendo da situação imposta, né? A gente tem que estar muito bem embasado. Que ninguém fica na frente de alguém com um bom argumento. Você vê, se alguém tivesse pensando em debater com a Êxola, para dizer o contrário, já ia pensar 2 vezes. A garota veio como? Né? Alguém escreveu aí, entregou tudo. Né? Chegou. Por quê? Porque ela leu, ela pesquisou, ela enfrentou, ela escuta, ela fala, ela lê aqui, ela lê ali. Né? Ela fez questão de dizer que aprendeu com alguém, e assim tem que ser o processo. Então, senão a gente fica falando palavras ao vento, tá? E os terraplanistas que não nos deixam mentir, né? É isso. Agora, queria só pegar o gancho antes do Tailan falar, desculpa aí furar a fila também, mas aproveitando aí o que vocês estavam falando, eu acho que a ignorância, né, é a raiz de todo preconceito. É claro que muitas vezes a gente tem que partir para o confronto mesmo, como a Joyce falou, mas às vezes basta levar informação para quem não conhece, né? Então, falando aí com relação às pessoas com deficiência, muita gente sabe que eu sou mãe de uma menina que tem deficiência intelectual. A minha filha vai fazer 7 anos, ela tem síndrome de Down, e por experiência própria, eu posso dizer que eu desconhecia absolutamente tudo o que dizia respeito a essa condição genética, né? E por total ignorância mesmo, por não conhecer, por não conviver com nenhuma outra pessoa com síndrome de Down, eu não imaginava, por exemplo, que ela, com essa idade, já teria aprendido, seria capaz de aprender tudo que ela já aprendeu até hoje, né? Então, é muito comum quando, assim, eu vejo que quando determinada questão não nos afeta diretamente, a gente acaba invisibilizando, né, aquela situação. Assim, a grosso modo, né, como a gente vê por aí, né, comparando, pessoas brancas que dizem que racismo não existe, né, e a gente sabe que existe, né, só que a pessoa branca nunca sentiu na pele. Então, ela não está ali conectada com aquela luta, com aquela questão, né? E no caso das pessoas com deficiência, com necessidades específicas, como a nossa sociedade, por si só, ela já é excludente, né? A gente automaticamente invisibiliza as pessoas com deficiência, né? Por quê? Porque essas pessoas elas não estão aí ocupando os espaços públicos, né? Não estão aparecendo aí na televisão, nos meios de comunicação, nos espaços de representatividade. Por quê? Porque socialmente elas estão apartadas por causa de inúmeras barreiras que existem, né?
Então, além da gente batalhar para minimizar cada vez mais, né, essas barreiras e um dia conseguir extinguir todas essas barreiras, a gente precisa falar e falar cada vez mais sobre o tema, né? Naturalizar, discutir, sensibilizar, trazer mesmo informação. Então, acho que essa é a importância de todos esses núcleos dentro da escola, né? Levar informação para quem desconhece e para quem conhece, insiste em agir, né, com preconceito, aí a gente vai para o embate mesmo, né? E a gente precisa também passar a dar um lugar de fala, né, para essas pessoas, que muitas vezes a gente acaba que invisibiliza a pessoa. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência, muitas vezes ela é colocada num lugar de vítima, de coitadinha, e assim a gente vai perpetuando esse capacitismo, né? A gente automaticamente reproduz essas preconcepções, né? E quanto mais a gente sabe sobre aquele assunto, menos a gente vai perpetuando aí esses preconceitos, né? Então é muito importante que a gente esteja sempre discutindo todos esses temas e trazendo isso para dentro da escola, né, o que é uma questão aí de toda a sociedade, né, na verdade. Agora, Tailã, pode falar, desculpa aí ter furado a fila. Que o que todo mundo falou o que todo mundo falou é o que eu ia falar, mas nem todas as coisas que esse povo falou falaram a metade do que eu ia falar. Então, eu desejo falar a outra metade. Eu já fui comendado com esse racismo, no ensino fundamental, eu não me lembro que no IFRJ eu não tive racismo, mas no fundamental eu já tive racismo, sim, e foi muito racismo. E meu corpo sempre é pardo, essas coisas. E teve gente que me chamava eu de branco, teve gente que me chamava de preto, teve gente que me chamava de castanho, e teve gente que falava um monte de coisa. E é isso. E eu tive matéria de ensino religioso, como sabe. Eu estudei no Google uma coisa que me interessou muito bom, que falava do que todos falavam sobre aquela matéria, todo mundo fala sobre religião, essas coisas. Como eu sou evangélico, mas cada um tem a sua religião, cada um tem a sua. A Joyce tem uma, Roberto tem outro, a Lívia tem um outro. Cada um tem a sua religião. Não é um comentando cada religião do outro, não. É um respeitando o outro. Interessante, gostei muito bem que a Isla estava falando, parabéns por ela. E gostei que eu nunca fui chamada atenção na escola fundamental por causa de racismo. Nunca fui chamada atenção por chamar aquilo de branco, um é de outro, é aquilo de outro. Eu fui sempre respeitado. Se alguém me chamar de um, quem se chamar de outro, eu estou na minha, eu estou quieto na minha. Se te falar que fui eu falando, estão mentindo lá no outro lado. Eles mentem lá no outro lado. Então quer dizer que eu estou na minha. Eu sempre tiro boas notas, sempre fui um bom aluno, como sabe. Sempre fui bom, tirar boas notas, tirei não é só na matéria disciplina de inglês, não, nas outras também, mas pode ficar tranquilo aí, Roberto, que na sua eu vou sair bem. Comentando,
De biologia, eu fui super bem, nunca tive biologia, é a primeira vez que eu tive biologia com a Joyce e com a Andrea, mas foi a primeira vez, matéria tranquila, é um tipo falar tipo falar de ciência, mas sabe como que é uma chatice? Dividir duas matérias como matemática e ciência é um pouco chato, mas tem que aprender a matéria e eu estou rindo aqui com a Renata falando, mas interessante. Muito obrigado para todos aí e valeu. Eu posso dar um adendo rapidinho para o que o Tailan falou? Eu lembrei de uma coisa que eu aprendi, né? Cara, você falou sobre as pessoas te chamarem de castanho e tudo mais. Você tem que saber o que você é. Se você sabe que você é um negro, você firma isso, eu sou negro e pronto. Você sabe a sua identidade. Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não fica questionando, a gente já sabe quem a gente é. E independente se as pessoas acham que a gente é branco, tá? E se eu tenho no meu coração e na minha mente que eu sou negra e ponto. Então, assim, é muito você testificar a sua identidade, sabe? Muito sobre isso. Obrigado, Tailan e Eishla. Eu queria agora chamar o João, mas lembrar também, pedir para o Tiago falar um pouquinho, para trazer para a discussão também o Neducan, para dar esse espaço também para esse quarto e novo núcleo, tá? Que aí ele entra na discussão de todo mundo também. Então, depois do João, que está aguardando um tempinho na fila, a gente abre para o Tiago, tá? E aí, depois a gente segue recebendo as mãozinhas levantadas de vocês. Teve algum colega que falou a respeito do problema, né, em relação à religião, por não ser bem aceito, bem visto nos colégios. Só para lembrar que isso daí me trouxe um problema psicológico gigantesco, onde eu achava que eu era errado e que todos estavam corretos. Só que, graças a Deus, isso foi mudando, né? A gente teve que mudar essa realidade. Falar com a Estela também. Muito obrigado, né, por respeitar nossos irmãos, por respeitar não nossos irmãos, mas por respeitar o ser humano acima de tudo. Que aqui eu não estou falando de pessoa ser candomblecista, ser evangélico, ser lá o que for. Eu estou falando de seres humanos que acabam tendo problemas psicológicos, problemas sociais, vai ter diversos tipos de problemas por causa de um simples olhar meio torto, né? Você olha assim meio diferente para a pessoa já, você chega num lugar, a pessoa desconjuro, tá repreendido. Mano, não tem nada repreendido, cara. Tá ali, tá abençoado, pô. É um ser humano como qualquer outro. Vamos respeitar e isso já muda, né? Já faz toda a diferença. Hoje eu venho trazendo, levanto essa bandeira aí para todos os lugares que eu vou. Falo, sim, falo de religião, falo de cultura, falo de sociedade, falo de tudo, onde for, mas acho que o respeito vai ser a base de tudo, né? A gente tem que, antes de mais nada, estar pronto para respeitar, porque fomos arrancados lá de nossas terras, trazidos para cá, para o Brasil, e beleza, virou nossa casa. Então, a gente é irmão, nós somos irmãos o tempo todo. Não importa de onde você seja, não importa o que você acredita. Mas a gente veio para cá arrastado. Fomos trazidos para cá de uma maneira cruel, sem dó nem piedade. Aprendemos cultura que não fazia parte da nossa vida de maneira nenhuma. Então, estamos aí até hoje, né? Temos que levantar essa bandeira até hoje. Quando você fala de racismo, fala de preconceito, fala de desmatamento, você olha assim, pô, que dali. A gente aprendeu que o desmatamento era legal, pô. O Brasil, ele foi para isso, né? Chegar aqui, pô, corta isso tudo aí, vamos embora, vamos vender lá para Portugal, para onde for, que isso é o interessante. Meu avô, ele era lenhador lá, mas porque ele aprendeu dessa maneira que isso daí era o único jeito dele ganhar dinheiro. Então, não tinha outra opção. Então, quando a gente fala de respeito, isso é um resgate, né? Uma reconstrução, reconstruir. A gente está falando de reconstrução, né? Não precisa resgatar, porque senão a gente vai resgatar toda essa ideia que tinha no passado. Eu não quero isso. Quero uma reconstrução, né? Ter novas ideias, vamos pensar de maneira diferente, que tudo vai dar certo. Tailan, tenho certeza que você vai tirar notas excelentes também aí com o Roberto, hein? Valeu, João, valeu.
Uma coisa que a Isha estava falando aí, gente, foi mal aí que eu esqueci de falar. Eu não sou nem negro, nem não sou negro em nada, mas minha identidade mesmo é pardo. Mas teve gente que me chama de negro, de branco, de qualquer coisa, mas minha identidade certa é pardo. Tiago, vamos ouvir você falar um pouquinho. O João já mandou um do Pau Brasil aí, daí para frente, que desde então a gente precisa de educação ambiental. Obrigado, gente. Boa tarde a todo mundo, colegas, professores, estudantes, os monitores aí da SEMAC. Então, assim, eu estou aqui, eu não estava sem espaço para falar, não, eu estou só me sentindo privilegiado de estar podendo receber isso tudo, né? Essa tempestade de experiências que as pessoas estão colocando aqui. A fala do João aí, pelo amor de Deus, que espetáculo, a da Isla, muito tocante. A Caroline já lá, desde a segunda fala, já falando sobre formação cidadã, né, que não pode estar desassociada da formação técnica, profissional, né. Fiquei com a sensação de que somos 4, mas deveriam ser mais, né, porque você tem a questão da diversidade religiosa, você tem a questão da educação sexual, tudo isso são coisas que deveriam estar perpassando a formação, né, deveriam estar dentro da escola, porque são coisas que, como a Olivia falou, se não forem discutidas, geram desconhecimento gera preconceito. Né? O conhecimento é a base, talvez seja a nossa maior arma para poder romper com essas barreiras sociais. Né? Então, estamos aqui no nosso primeiro encontro de núcleos, e eu fico muito feliz que tenha dado tempo de esse primeiro encontro histórico, né? Tenha dado tempo de nascer o NEDUCAM, de nascer o nosso núcleo de educação ambiental, para a gente poder estar aqui conversando junto. Né? Isso foi um incômodo meu. A gente não tem um grupo conversando sobre a temática ambiental dentro do Instituto. Levei essa minha angústia para a Joyce, que é conhecida por aceitar qualquer aventura que chegue nela. Inclusive, é disso que faz parte, né? É sobre isso, os Getúlios. Né? O tempo que eu coloquei ontem no grupo, em menos de 12 horas já viralizou, achei o máximo isso. Então, assim, são pessoas que estão aqui envolvidas com diversas questões, diversos projetos, diversos temas dentro do Instituto, né? E ela muito bem abrigou e me permitiu colocar para frente, junto com outros colegas que agora já fazem parte oficialmente do NEDUCAM, porque a gente vive, é só ligar a televisão ali que a gente vai ver. A gente já vive um cenário de emergência climática, é um assunto atual, necessário, urgente. Quando a gente fala de clima, a gente hoje fala de justiça climática, porque quando chove aqui, não alaga para o Tiago, mas alaga ali para a comunidade vizinha. A gente que não lida com a seca, né, vê a seca lá longe, acha que isso não tem a ver com a gente, mas a gente, por conta de desmatamento, já está lidando com falta de recurso hídrico aqui, onde não tem seca. Isso tudo está conectado, isso tudo é uma rede, né? Porque não é porque está lá, não me afeta. O primeiro conceito que a gente tem que tirar da mente é que a gente não faz parte do meio ambiente. O meio ambiente não é o passarinho que está fazendo ninho na árvore. O meio ambiente está aqui dentro da minha casa, eu estou dentro, eu faço parte desse meio ambiente. Né? Então, quando a gente fala de todos esses eventos climáticos extremos que estão ocorrendo e afetando comunidades diversas, né, isso é fruto de falta de debate, de conversa, de sensibilização. Né? Isso permite que boiadas comecem a passar, né, e a gente não pode ficar parado diante dessas boiadas. Né? A perda de territórios indígenas por conta de desmatamento, isso aqui está dialogando com o NEABI. Quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de desigualdade social, e você não pode falar de desigualdade social sem passar pela questão racial, não dá para desassociar uma coisa da outra. Né? Então você vem do meio ambiente trazendo consequências que vão estourar lá nas questões raciais que a gente tem ainda muito forte na nossa sociedade, que a gente tem que quebrar muitas barreiras desse tipo. Né? Então, queimadas, poluição, agrotóxicos que estão no nosso prato, o plástico poluindo os oceanos volta para o nosso prato, pandemias, nós estamos numa pandemia, podemos vivenciar outras por conta de desmatamento, de avanço, né, da atividade do homem para dentro de locais onde ele ainda não estava ocupando. Né? Então, é uma série de questões que vão
circulando a gente, né, de alguma forma, e chega na gente sem a gente perceber, né? Então, tem um grupo pensando sobre isso, está pensando sobre essa temática aqui no nosso campus. Esperamos que no Instituto, mas, assim, tenho o orgulho de dizer que Paracambi tem o primeiro núcleo de educação ambiental ativo, nascendo, crescendo, e Joyce falou sobre pessoas que às vezes dizem que a atividade dos núcleos impactam negativamente, né, no dia a dia do Instituto. Nossa, o dia do Instituto vai ter que parar para um evento do NEABI, para um evento do GED. Lamento, vai ter que lidar com o Dia da Terra no primeiro semestre e o Dia do Oceano no segundo. Entre outras coisas, que nós já temos uma lista de atividades para colocar no campus. Então, quando o Roberto falou lá na frente que novidades estão por vir, não duvidem, elas estão por vir, né? Então, a gente ter esse tipo de coisa dentro do nosso estudo, pensar sobre isso, sensibilizar a comunidade sobre isso, né? Construir boas práticas profissionais aliadas a uma boa formação cidadã, isso é fundamental e é isso que se propõe em todos esses núcleos. E que felicidade de ver todos eles aqui conversando juntos. E que felicidade de ver todas essas falas de todo mundo que está aqui. Quanta coisa a gente tem para colocar, quanta experiência a gente tem para colocar, né? O Tailan lá pediu para a Joyce repetir, é a pessoa mais correta aqui de dizer que a gente tem que se ouvir. Se eu não ouvir, falar de novo. Eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero conhecer. Conhecimento. Conhecimento vai fazer com que a gente consiga integrar esses discursos e construir melhores práticas para a nossa sociedade. Então, estou colocando aí mais a temática, mais um ponto, a temática ambiental, que lida tanto com diversas coisas, né, com diversos outros temas, para a gente poder conversar também. Muito bom, Tiago. Eu não sei se eu sou a da vez. Sou eu, não sou? Então, tem um barulho. Ah, bom, já passou. Bom, a primeira coisa assim, que me chama a atenção na fala do Tiago, uma coisa que a gente discute muito lá no Antropoceno, no nosso projeto de pesquisa, e consequentemente, já no recém-nascido núcleo, né, é a questão que acaba por ser uma coisa comum, curiosamente, uma coisa que é comum a todos nós, todos os núcleos que a gente estuda, né, que é a questão do separar, de separação. Então, por que a gente agride o meio ambiente? Por que, né? Aí a gente pode pensar no objeto de estudo de todos os núcleos que a gente participa, tem na sua essência a separação. Quando eu me separo do outro, e esse outro, nesse caso louco, né, das questões ambientais, o outro é a natureza, como se eu não fizesse parte dela. Então, a questão da exploração da natureza, ela nasce dessa ideia equivocadíssima, sabemos hoje, é assim mesmo, está difícil a gente desfazer, da separação homem-natureza, né? E a separação nesse contexto dos objetos, dos núcleos que a gente estuda, estão na mesma natureza da separação. Então, eu posso explorar o pau-brasil, eu posso explorar o minério, como a gente viu essa semana lá, né, na região norte do país, eu posso arrancar botar fogo no Pantanal, eu posso destruir o solo, a água, porque é tudo meu, já que eu sou fora da natureza e eu sou o ser dominante. Como assim, né? Então, cada um de nós aqui, volto a repetir, que tem o na sigla, tem que levar isso para muito a vera, muito de verdade, com muita determinação, porque a gente precisa desconstruir essa ideia do eu separado do resto. E aí a gente só consegue isso estudando muito, batalhando por formações acadêmicas, mas também formações familiares, por desconstruir certos conceitos que vieram aí. Imagina, se podia achar isso, né, João? Chegar com a caravela, carrega tudo que puder, carrega... Hoje mesmo, estava dando no jornal agora, na hora do almoço, pegaram um carregamento de pau-brasil, vocês viram no jornal agora? No jornal do almoço, jornal hoje. Pegaram um carregamento de pau-brasil, que estava indo lá para fora, acho que para fazer instrumento musical, se não me engano, violino, sei lá. Não importa o que ia fazer. O que importa é que é o mesmo, desde 1500. Então, está passando da hora. Eu espero mesmo que nossos colegas, né, professores e demais educadores da escola abracem a causa ambiental, porque ela perpassa tudo, ela está em tudo o tempo todo.
da água que a gente, da hora que a gente respira a primeira vez, a água que a gente bebe, a hora que a gente vai ao banheiro, o beijo na boca que a gente dá, tem tudo a ver com as questões ambientais. A gente só precisa se dar conta disso. Agora sou eu, né? Eu vou ligar minha câmera pra vocês verem meu rostinho, porque a Joyce sempre fica, ai, liga a câmera. Eu liguei, oi, gente, tudo bem? Tô na cozinha, porque aqui pega a internet bem. Então, assim, eu faço parte do Antropoceno e sou a primeira aluna do Neducan, né? E eu vim falar um pouquinho sobre, porque, assim, quando você entra pro Antropoceno, você começa a ter uma perspectiva totalmente do que é o planeta Terra. Sabe? Coisas que você construiu no seu pensamento de que, era bobeirinha? Não, não é bobeira. Não são bobeiras. São coisas extremamente urgentes que a gente tampa os olhos e os ouvidos para não enxergar. E, assim, eu achei extraordinário o fato de existir um núcleo. Eu via o empenho que estava a Joyce e o Thiago para poder construir o Neducan. E eu, cara, esse núcleo não vai sair nunca, porque eu quero participar, eu quero estar lá. Sabe? Eu trabalho com eles, eu sou bolsista do Antropoceno junto com o Diogo. Inclusive, é um convite para vocês, estejam no Antropoceno com a gente, no Neducan também. Porque, assim, vocês vão ter uma perspectiva totalmente diferente de como é o planeta Terra, sabe? Coisas que a gente usa no nosso cotidiano, que a gente acha que não vai ter importância e nem influência nenhuma, sim, tem uma importância e uma influência gigantesca na nossa vida agora e lá no futuro. Porque a gente fala muito sobre, lá no futuro a gente precisa preservar agora para que no futuro esteja tudo excelente. Não, a gente precisa preservar agora para que agora esteja tudo excelente também, sabe? Não só no futuro, porque muitas coisas estão acontecendo e coisas do passado ainda estão surtindo efeito hoje. Então, o que a gente puder prevenir, a gente previne. A Estela é nossa bolsista no projeto Antropoceno, que é um projeto, acho que eu passei batido, não falei sobre ele, né, Jéssica? Um projeto que a gente leva para tentar criar materiais de sensibilização para a nossa comunidade. Tem um Instagram do projeto, então sigam lá, já botei ele no chat, @antropocepar, um material que eles estão produzindo com muito carinho, trazendo muita informação, né? E aí a Estela foi abduzida, né, para dentro do Neducan e já é a primeira, que já é fundadora também. Gente, eu tentei fazer parte do projeto do Antropoceno assim que ocorreu a primeira tentativa de homologação. Aí eu fiz parte da produção, né, do primeiro texto e tudo mais, para tentativa de homologação, como eu mesmo disse, tentativa de bolsa para os alunos. Aí a primeira não foi homologada, aí essa segunda vez agora que o projeto de fato está existindo, eu não fiquei sabendo, eu fiquei super triste que eu não consegui fazer parte. Então volta, rápido. Vem correndo. Você tem seu dedo lá, mas você não fez parte, você faz parte. Joyce, eu não sei, Joyce, você lembra que a gente construiu tudo junto e eu não fiquei sabendo depois? Eu tô ficando velha, eu achei que você já estava formada. Você ainda tá aí, então vem correndo. Não, eu tô sim formada, mas eu ainda tenho vínculo com a instituição por causa de monitoria, carga horária de estágio, essas coisas, mas ainda tenho vínculo sim com o Instituto. Então vem, mesmo depois de formada, continua, vem e não vai mais nunca. Eu não vou mesmo, não. Gente, esse projeto tudo, na época eu tava, eu fiquei assim, muito animada, porque era tudo que eu queria, era participar do... Enfim. Eu perdi você de vista, menina. Essa daí já bateu asa e sumiu. Não. Mais ou menos. Então vem com a gente. Extra, pega aí, ó. Pega o gancho, minha filha. Deixa o João falar e depois eu levantei a mão. Não, já baixei, sei lá, acho que eu abaixei. Mas a ordem aqui diz Ana Vitória, professor Israel e o João Vitor. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Ana. Vamos sim. Gente, abri para falar, né, sempre. Primeiro, eu queria falar que eu fiquei muito feliz quando soube do novo núcleo do projeto. Queria muito, assim, parabenizar o professor Thiago, porque, assim, eu acho que, além de tudo, toda essa construção do núcleo, eu acredito que vem muito de uma coragem de estar ali na frente, porque é uma coisa muito difícil você pegar e tomar a frente de um núcleo sobre tudo que você pode enfrentar depois. Então, queria agradecer muito pela coragem de iniciar esse estudo, né,
sobre educação ambiental, e a Cris também, porque eu fico toda bobinha, gente, eu fico muito orgulhosa de ver a Cris falando, eu sou, tipo assim, emotiva, né, emocionada. Aí eu fico tipo, gente, ai, cara, é muito assim. E o que eu queria falar é que, assim, ouvindo, assim, o encontro todo, desde o início, que a gente está falando muito aqui sobre a escola, sobre acolhimento, sobre o que toca todo mundo, e eu acho que pensar o que atravessa a gente vem muito sobre educação ambiental também. Porque o Ailton Krenak, minha paixão divina, quando ele fala de pensar outros afetos, outra maneira de enxergar o mundo, de enxergar o tempo, sobre o respeito que a gente tem que ter com o planeta, ele fala muito sobre a importância da educação ambiental. E falar de educação ambiental é falar de vida, falar que a vida não é útil, e tudo isso se liga a todos os núcleos que estão aqui integrados. A gente está aqui falando em respeito da vida, do que a gente está defendendo, do que muitas pessoas não puderam estar aqui para defender o que elas acreditam que afeta elas. A gente está aqui representando todas essas pessoas. E se a gente faz isso, a gente também precisa, né, tá ligado à educação ambiental, porque ele fala assim coisas incríveis, o Ailton Krenak. E ele fala que ele não consegue nos imaginar separados da natureza, porque a gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. Quando ele fala isso, ai, gente, eu não vou abrir a câmera porque a câmera do meu notebook é ruim. Mas, ó, um gancho, já que eu virei o Pedro agora. Gancho, participem da nossa oficina, que eu vou estar com a câmera aberta, mas voltando. Pregando a palavra do Ailton Krenak, com certeza, gente, comprem o livro. Mas, enfim, isso é muito importante, porque se a gente quer respeito pra gente, pras outras pessoas, a gente precisa ter respeito com o planeta, porque a gente tá aqui, faz parte da nossa vida, vai continuar sendo, e não tem como a gente pensar novos amanhãs, novos futuros, novas formas da gente se posicionar se a gente não pensa na questão ambiental, na questão do planeta. Então, assim, incrível, muito amor pelo Thiago Léo, pela Cris, que estão tomando frente desse projeto, pioneiros maravilhosos. E falar para todos os estudantes que estão aqui também que é muito importante a gente fazer parte, porque é sobre isso. É sobre eu ter orgulho do que a Cris está falando, do que ela está abrindo caminhos para mais estudantes estarem participando, sobre eu abrir caminhos para mais estudantes participarem, e por aí vai. E por aí vai. Porque a gente precisa estar ali junto, tá nos núcleos, tá construindo e pensando esses outros afetos, essas outras coisas, esses outros corpos, essas novas formas de respeito de ver o mundo. Beijo, gente. Participem da nossa oficina. Marketing Digital. Viu o que eu chamo de educador, gente? É isso. Olha só. Aí não sou eu que fiz faculdade e tenho doutorado. Educar é isso, é essa potência que nasce quando a pessoa enxerga um caminho possível de educar o próximo. É isso que vocês trazem. Ana, apresentei o Neducan com a sua presença, vai? Porque que fala, cara, que fala. Ela falando aqui sobre o Krenak, cara. O único problema das falas do Krenak é que elas acabam. Né? A entrevista acaba, o livro acaba, porque dá vontade de ficar ouvindo ele o tempo todo. Quem não conhece é sensacional, procurem. Vai lá, Israel. Acrescenta aí as suas ideias. Opa! Gente, depois dessas falas, fica até meio sem graça de falar. Vamos lá. Não, mas justamente corroborar com o que foi falado antes, né? A inter-relação de todos esses núcleos. Era urgente um encontro desses núcleos justamente por causa disso. Você tem interseccionalidades, você tem atravessamentos que são importantes de discutir em conjunto. Porque são diferentes formas, às vezes, de ver o mundo que tem pontos em comum, mas quando não dialoga, você fica tomando ações, muitas vezes, que poderiam estar unidas, né? Poderiam estar indo na mesma direção, todo mundo fazendo força junto, força no mesmo lugar, na mesma direção. Inclusive em pontos que já vêm sendo debatidos na sociedade há um tempo. É interessante como que, às vezes, demora um pouco a chegar, né? Na conversa de botequim, né? Demora a chegar, às vezes, na escola, demora a chegar na faculdade, né? Alguns desses assuntos já vêm sendo debatidos. Existem políticas já voltadas para esses assuntos, tanto para o racismo, gênero e diversidade, inclusão, educação ambiental. Você tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e quando a gente vê as relações e interseções, que são super interessantes, né? A minha área, que é a educação física, por exemplo, você tem um monte de análises, né, e contribuições de como
a forma de você andar na cidade, né, você tornar a cidade mais caminhável, né, tem um impacto muito forte no meio ambiente, né? Ao invés de você ter que se deslocar de carro, de ônibus, de trem, ou seja, do que for, o quanto que as políticas públicas de fomento de emprego, de colocar o emprego perto de onde as pessoas moram e não fazer essa loucura que a gente tem de todos os empregos que estão concentrados no centro do Rio, as pessoas perdem 2, 3 horas de viagem para poder trabalhar, né? Aquilo que a gente come também, como isso vai impactar o meio ambiente, né? Então, acho que era um momento propício para isso, e torcendo aqui para que no próximo ano, presencialmente, né, se Deus assim quiser, a gente possa retomar isso e discutir muito mais com um bom coffee break e um abraço em todo mundo. Israel, acrescenta aquela sua provocação que você falou com a gente aqui no grupo. Para quem já for falando, já vai acrescentando também na sua fala. Acho interessante. Tá, beleza. Seria interessante o pessoal que está presente aqui, não os professores, tá? Estou brincando, gente, os professores podem falar também, mas o que vocês desejam da escola? O que vocês esperam da escola, o que a escola possa fornecer? E dos núcleos também, eu acho que muitos já têm um vínculo, se não institucional, mas um vínculo afetivo, de conhecimento. Então, qual é a perspectiva de vocês para o futuro? O que vocês esperam das ações dos núcleos que a gente pode fazer que vá ao encontro dos anseios de vocês? Fazer só uma parte rapidinho, antes do João Vitor, só para pensar que isso que a gente está fazendo hoje aqui, além de marcar a história, marca um posicionamento político institucional. Isso é muito importante da gente frisar. Está dito, já foi dito aqui, eu estou frisando, né? Não estou dizendo que eu estou falando algo que ninguém já ouviu. A gente marca um posicionamento institucional. Eu até brinquei aqui, né? Vamos arrumar uma sala chamada de Sala Krenak, para o Getúlio funcionar. Então, é mais ou menos assim. Não é só de espaço físico que a gente está falando, né? É desse espaço para marcar institucionalmente a importância de tratar essas temáticas enquanto política de educação mesmo, né, de transformação. Então, é sobre isso que a gente vai, a partir daqui e no resto da nossa própria história, encarar. É um desafio mesmo político, principalmente no momento em que a gente está, né, com um país tão em turbulência. Mais do que nunca, essa marcação desse espaço político, institucional, ele é fundamental. Sempre foi, agora tanto mais. Isso, gente, tem uma fila aqui, mas a Maria Fernanda pediu para responder o que o Israel falou. Então, para não ficar longe, eu queria propor que ela pudesse falar aqui rapidinho. Fala aí, Maria. Não, eu queria responder antes, eu queria fazer uma fala antes de responderem sobre o Israel. Pode? Pode. Eu queria falar porque eu tô aqui desde o início ouvindo e absorvendo, e é só o aparato geral. A professora Lívia disse algo quando citou a filha dela que fez muito sentido para mim. Nós não só nos distanciamos, como também tornamos invisíveis mesmo as questões essenciais por comodismo. E a minha criança, um menininho que eu tenho muito carinho, é autista, e eu costumo falar que sentir que ele se sente compreendido, ao menos por mim, me faz quase que a pessoa mais feliz do mundo. É incomparável. E enxergar ele, reconhecendo a própria capacidade, me mandando áudio por WhatsApp, repetindo que ele é esperto, é muito fantástico. E é aí, inclusive, que acho que a gente percebe o quanto é cruel, de fato, permanecermos nesse ciclo de desinformação, né? E passando pelo texto citado pelo João, de sermos indiferentes, aquilo que não acreditamos, aquilo que acreditamos não fazer parte, sendo que tudo nos afeta, ainda que indiretamente, como o professor Roberto falou. E entrando também na questão de ensinamentos colocados de canto na escola, dos núcleos incomodando, é só mesmo protelar a solução, porque eu acho que todo mundo está, à sua maneira, a fim de gritar, ainda que não tenham descoberto a razão, ainda que não tenham se encontrado, todos nós temos, por nós mesmos ou pelos outros, razões para gritar.
Mas mesmo querendo gritar, não dá para não escutar o grito do outro, né? Assim como o João Carlos e a Isla trouxeram, a capoeira, por exemplo, é uma própria movimentação corporal que conversa conosco sobre a construção em massa dos negros de origem, de problemática raiz. Então, só basta mesmo esticar os ouvidos como quem é movido por respeito, como quem tem um interesse sincero no que o outro tem para gritar ou falar. Então, era só isso para parar antes do Israel de começar a movimentação das perguntas. Maria Fernanda, realmente o que você falou até emociona, né? Porque a gente, né, que vive isso no âmbito familiar, então, para além da Lívia educadora, que agora está começando a receber alunos, né, com necessidades específicas, então, para além dessa Lívia educadora, eu sou uma Lívia mãe de uma criança que está ainda, né, num processo que ela precisa ter a sua autoestima aí construída. Então, tudo que eu puder fazer para reforçar positivamente aí nessa construção da autoestima, eu farei, né? Mas realmente é uma batalha muito cruel para a própria família. Então, por isso que é cada vez mais importante a gente trazer essa temática para ser discutida na escola, para que vocês, essa nova geração, já cresçam com uma outra forma de enxergar o próximo, né? Já lidem com a diversidade de uma maneira muito mais natural, né? Já saibam como respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Então, a Débora tinha falado aí um pouco mais cedo que ela sofreu quando ela, né, era mais nova, ela não soube lidar com o preconceito, com o bullying que os amigos fizeram por conta do aparelho auditivo que ela usava. E, assim, é isso, né? É sobre isso. A gente precisa falar sobre esses assuntos, naturalizar essas questões, né, gente? Já não tem mais espaço para perpetuar certos comportamentos, né? Então, assim, as pessoas com deficiência, antigamente, ainda estão, né, um pouco apartadas. A gente não vê na rua, por exemplo, tantas pessoas com deficiência circulando por conta justamente de barreiras físicas, por exemplo, né? Então, uma pessoa com deficiência física ou com uma baixa mobilidade, para ela transitar na cidade, poder exercer o direito de ir e vir, ela pena, né? Então, assim, acessibilidade não tem, né? Então, assim, além dessas barreiras físicas, essas barreiras que já existem, ainda tem a questão do preconceito. Então, é cada vez mais urgente que a gente trate dessa temática para cada vez mais desconstruir preconceitos e que essa nova geração aí possa lidar de maneira natural com a diversidade, como tem que ser, né? João Vitor? Então, eu queria falar, já que a professora já falou já há um tempo, que é da questão da separação que a gente faz do homem, do ser humano, com a natureza. A professora de Sociologia está trabalhando isso com a minha turma, e eu estava pensando sobre isso, né? O quanto a gente nos separa da natureza como se não como se a gente não fizesse parte do ecossistema e não fôssemos um conjunto com todos os animais e as plantas. E pensando sobre isso, eu também pensei no quanto todos esses outros preconceitos também fazem isso, de nos separar não só da natureza, quanto de uns dos outros. Nos separar por raça, por orientação sexual, gênero. E é importante que os núcleos, e principalmente essa oficina, que está reunindo todos os núcleos, faz o contrário disso, ele nos une. É isso. Perfeito. Né? E é por isso que eu falei no início, né, já tinha passado da hora dos núcleos se unirem e marcarem presença juntos, porque precisa ficar claro, como a gente está vendo que está claro para vocês aqui, que todos esses núcleos têm relação um com os outros. Todos eles estão de mãos dadas, seus assuntos estão unidos. Né? Rose, pode pegar a palavra.
Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o professor Tiago, porque eu sempre vi os grupos, mas como o professor Roberto falou no começo, eu não me enquadrava, eu achava que eu não me enquadrava em nenhum desses grupos. Então, com essa ideia do professor Tiago, eu vi, pô, tem um grupo que eu faço parte, que eu posso fazer parte. E vim assistir, né? E descobri que as questões, elas me incomodam, por mais que eu não seja negra, por mais que eu não tenha deficiência, por mais que eu não seja índio, por mais que eu não seja LGBT, me incomoda. Então, se me incomoda, eu tenho o direito de falar, sabe? E agradecer a vocês por essa oportunidade, sabe? Porque pessoas que não conhecem os grupos intimamente ou profundamente, como eu, hoje, a partir dessa reunião de vocês unidos, dá para a gente ver o quanto é importante. Como a professora Joyce falou, e teve uma menina, não me recordo o nome, lá no começo, que ela falou, que vai além da escola. A gente, da graduação, a gente está se formando para ser professores, para ser educadores. A gente vai preparar só tecnicamente os nossos alunos. A gente saber falar desses assuntos, conhecer, se colocar, se portar, saber como eles se sentem, é muito importante. E respondendo a pergunta do professor, esses encontros poderiam ser habituais e mais divulgados dos grupos juntos. Essa seria o que eu queria para a escola ou para os grupos. Obrigada. A gente já tem encontro marcado na futura Sala Krenak. Alô, Jael, futura Sala Krenak. Só falar dar uma fala aqui rapidinho para a Rose. Rose, obrigado, tá, pelo apoio, pelas palavras. Você falou uma coisa assim, tem alguns grupos em que às vezes você não se sente incluída, né? Eu acho que todo mundo pode se incluir em qualquer grupo, desde que você tenha aquela angústia, né? Desde que você não concorde com alguma coisa, que você tenha aquela vontade de falar sobre, de representar, de ajudar, de discutir, de contribuir de qualquer forma, com qualquer luta, com qualquer causa, eu acho que ali é o seu espaço. Então, se você tem ali eu não sou negra, mas eu me coloco totalmente contra o racismo, quero cultivar, aprender e propagar práticas antirracistas, então a NEABI está ali, né? E aí, entre os outros grupos também, né? Então, você faz parte do momento que você está inconformado com alguma coisa, né? E quer fazer parte da mudança. Eu levantei a mão, mas eu quero falar no final. Só queria fazer uma parte na fala do Tiago, que a gente escuta muito falar, né, do lugar de fala, mas aqui a gente precisa treinar e propagar um bom lugar de escuta. Então, a gente precisa desenvolver um lugar de escuta para que pessoas, por exemplo, né, a Rose, que hoje nos ouviu, falou, opa, peraí, então eu posso fazer parte disso? Quer dizer, ela já está pensando além, né? Futura professora, então como é que eu vou fazer com que os meus alunos me escutem também, meus futuros alunos me escutem também? E isso é aquela boa massa, né, crescendo para ir ao forno e ser degustada no tempo certo. Então, é isso, é fazer com que as pessoas nos escutem. Isso é fundamental. Mas eu quero falar por último mais uma coisinha, mas vou deixar aí a fila andar. Vem, João. Sou eu? É sim, depois é o professor. Primeiro você, depois o professor Wagner. Que legal. Falar primeiro com a Rose. Rose, você faz parte, sim, do grupo Tupiniquim. Você é do Brasil. Todo brasileiro é indígena, de certa maneira. A gente está na terra indígena. Sempre, quando os portugueses chegaram aqui, já havia habitante. Então, isso aqui não foi descoberto, não, tá? Você é Tupiniquim, sim. Faz parte, sim, desse grupo. Falar que, em relação aos núcleos, eu achei super massa, né? Esse encontro, muito, muito legal mesmo, de verdade. E ressaltar que não existe uma separação, na verdade, né? Isso aqui é uma formação sociocultural. Isso daqui todos os grupos estão envolvidos. Não tem separação, não tem como separar o ambiente
do afrodescendente, do LGBT, da pessoa com deficiência, quando a gente sabe que isso foi um interesse do sistema excluir, né, todas essas classes, joga lá para o cantão, vocês não têm voz, vocês não vão falar nada, vocês só vão obedecer. Quando você vê uma mulher sendo agredida e fala que aquilo dali é briga de casal, e briga de casal se resolve em casa para lá, fechado, você está concordando, você está compactuando com aquilo dali. Então tem que ter voz sim, você tem total direito de falar. Isso daí está lá na Constituição, desde a primeira Constituição, que põe o negro como objeto, né? Ele é a coisa. Ele não poderia morrer, mas ele poderia ser castigado em praça pública. Ele é de um dono. Depois as leis vão mudando e você vê que o filho do negro não pode participar da escola, por exemplo. Não tem direito à educação. Mas aí eu vou além quando eu pego os educadores que aceitam isso até hoje. Eles vão para o colégio sem vontade nenhuma de dar aula. Vai lá só por obrigação de dar aula. Não tem um entusiasmo de mudar. E quando a gente vê educadores assim, querendo mudar essa história, querendo fazer a diferença, para mim é surreal. Eu fico super emocionado quando eu vejo que a luta está funcionando de verdade, que ainda existem pessoas interessadas em mudar. Quando eu vejo o professor Tiago falando do meio ambiente, isso para mim é fantástico, porque eu sei que o sistema não queria que falasse. A formação da favela está envolvido com isso daí. Está envolvido. Não, joga todo mundo ali no subúrbio ali, deixa para lá, que vai ficar longe dos centros, onde a massa que tinha condição morava, ficava, joga os pobres lá para o cantão. E esse cantão virou Rocinha, virou Manguinho, virou Jacarezinho e por aí vai. Então a gente tem sim que ter voz, tem que falar o tempo todo. Quando eu vejo a Lívia falando de mobilidade, eu olho para minha mãe que tem um sério problema de mobilidade e o sistema não está nem aí para ela. Não, os outros conseguem passar por ali. Os outros conseguem, mas minha mãe não consegue, pô. E ela também precisa passar, ela precisa exercer o direito dela, né, de ir e vir, de estar onde ela quiser e não é respeitado. Então, isso daqui é muito, muito importante mesmo. Agradeço demais, demais da conta mesmo a todos vocês pela iniciativa e que tenham muitos mais núcleos também para falar, que com certeza existe muito mais ideias a ser trabalhada e muito obrigado aí por tudo. A gente que agradece. Wagner, você, amigo. Então, boa tarde a todos, todas. Eu fiquei aqui ouvindo tantas falas maravilhosas, João Carlos, Eixla, Maria Fernanda, Hugo, Ana Vitória, tanta gente, Tailã, de quem eu sinto muita saudade, né? Tailã, nós nos conhecemos pessoalmente porque nós tivemos ainda um pouquinho de aula antes da pandemia, mas é uma emoção, por exemplo, ver a Eixla fez um curso comigo, Hugo fez um curso comigo, e nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? E eu fico muito feliz de ver vocês e ter, assim, a expectativa de, em breve, a gente poder se encontrar, de fato, na escola. Eu não vou acrescentar, assim, as falas foram... Ainda bem que isso aqui está gravado, né? E eu costumo depois... sempre ouvir com muito detalhe as falas todas que foram ditas, porque isso me provoca uma série de reflexões. E eu queria mais aqui fazer um convite, né? Porque eu sinto que os espaços de escuta e acolhimento e de fala, como eles são poderosos, como a gente está sentindo, mas eles acontecem menos do que a gente gostaria que acontecesse dentro da escola, e eu acho que esse movimento da gente fazer uma conversa entre núcleos já é um primeiro passo no sentido de fazer com que esses espaços aconteçam mais, né? A gente tem o trabalho do NEABI, tem o trabalho do NUGEDES mais recente, tem o trabalho do NAPN, e agora o nosso novo núcleo de educação ambiental, que já vem fazendo algumas coisas, mas as atividades de ensino pensadas como desconectadas do que está sendo colocado aqui, e que não deveriam ser pensadas desconectadas do que está sendo colocado aqui, acabam nos sobrecarregando de tanta coisa que impede
que esses espaços aconteçam, né? Então, nesse sentido, assim, eu já faz um tempo que propus um projeto de pesquisa, temos aqui 2 bolsistas, o Gabriel está com problema de conexão, mas a Ana Vitória está aqui, e a gente resolveu fazer um projeto de pesquisa para debater as questões de gênero e sexualidade dentro da escola. Então, a gente criou um grupo que acontece, são discussões que a gente escolhe um texto, depois cada um tem o seu tempo para ler, a gente se reúne 2 vezes por mês, e agora a gente vai se reunir no dia 16 de dezembro, é o último encontro do ano civil, mas não é o último encontro do nosso semestre, e também o ano que vem a gente vai redefinir isso. Eu vou deixar o convite para quem quiser participar desse nosso projeto, que se chama O Que Nos Toca, né? Como questão, gênero e sexualidade na escola. Eu vou deixar aqui no chat o convite, vai ter o link, inclusive, do grupo de WhatsApp que eu criei para participar, e lá vocês têm acesso a todas as informações. Isso é uma coisa, e agora a gente vai fazer às 16 horas uma oficina desse projeto de pesquisa. Então, todos, e a minha, assim, cada vez fica mais claro que o meu propósito com esse projeto, dentro dessa grande atuação dos núcleos e dos colegas, é justamente propiciar mais um lugar de escuta, fala, acolhimento e dessa produção poderosa de discursos que nós assistimos nessa tarde. Então, assim, eu gostaria de reforçar esse convite, dizer que o grupo está sempre aberto. A gente tem uma programação, mas ninguém é obrigado a ler tudo que está lá, né? Todo mundo que participa como puder. A gente sabe que cada um está numa situação diferente, num momento diferente da sua vida, e é justamente isso que é o desejo do grupo, que ele seja um grupo plural, diverso, né? Que tenha estudantes do ensino médio, estudantes da pós-graduação, professores, colegas, servidores, todo mundo que se sentir tocado pelas questões de gênero e sexualidade, como elas aparecem ou não são faladas na escola. Então, esse grupo está aberto, eu vou colocar no chat as informações. São 2 convites, um para a oficina, que vai acontecer às 16, e outro para que vocês apareçam nesse grupo que vai seguir tendo as suas atividades a partir, agora em dezembro, um encontro, e depois, o ano que vem, a gente segue aí tentando produzir mais mais espaços de saberes, escuta, fala, acolhimento. Então, com enorme satisfação que eu mando um abraço para todo mundo, muito feliz de ver realmente aqui quem eu ainda nem conheço pessoalmente, e é isso, estamos juntos, e juntas e juntas. Quer falar primeiro, Cris? Que eu queria falar uma coisa para um dever de casa. E agora o Tailã vai ficar nem nervoso. Falou em dever de casa, ele vai ficar até nervoso. Se a Cris quiser falar primeiro, depois eu falo. Concordo. Cris, não estamos te ouvindo, não, ou só eu que não estou? Vocês estão ouvindo a Cris? Não. Tá fechado o microfone, aparece para mim. Não. Aí, fala aí que eu escutei. Tá baixinho. Bom, se a Cris, né, depois voltar, não é a fala final, de repente o Roberto tem alguma coisa mais, ou algum outro colega que tem mais algo a dizer, mas a minha fala é falar como é que tem sido feito no NEABI e jogar uma provocação para todo mundo. Falar de metodologia de trabalho, né? Para os núcleos. No NEABI, a gente funciona com a metodologia que eu sempre vou repetir, com pequenas, médias e grandes inserções. As grandes inserções, a escola para o dia inteiro para a gente tratar do assunto, do tema da vez, e agora a gente está indo para o 10º encontro NEABI, então é muita coisa para uma escola que não queria que a gente incomodasse.
As médias inserções são eventos de metade do dia, um cine-debate, né, uma atividade que tome parte do período, né, podendo repetir manhã e tarde. A gente já teve isso, teve convidados, teve dança, teve alguma movimentação que não ocupe o dia inteiro, sem suspensão de aula, apenas com, né, troca de turno para contemplar todo mundo que queira participar. E as pequenas inserções são coisas que a gente pode fazer no cotidiano escolar. Dá o exemplo que eu sempre dou. A gente espalhou frases provocativas nas lixeiras da escola toda. Onde você guarda seu preconceito, entendeu? Fizemos uma exposição, um varal cheio de roupa pintada de vermelho para falar sobre a violência, né? Tinha, inclusive, uniforme de escola com manchado de sangue. Então, a gente botou recadinho no espelho do banheiro. Os mais velhos aí de presencial na escola podem relatar e lembrar de vários. Então, qual é a minha provocação? No NIABI, a gente trabalha várias mãos, né? Não é nós, professores, que bolamos uma atividade, tá? E os mais velhos de núcleo que sabem que eu estou falando que é assim que funciona. Tenham ideias, tragam ideias, fervilhem de ideias, coloquem suas ideias, pensem. Pode parecer uma loucura, será que é muita loucura fazer tal coisa? Aí a gente vai, talvez uma loucura sim, mas a gente vai vendo o que é possível fazer. A gente já fez coisas que hoje que a gente para pensar e diz, meu Deus, quanta coisa legal que a gente teve, a ousadia de encarar. Então, a minha provocação é essa. Vocês aí que são do núcleo, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, né? Como disse a Higina, né? Que coisa mais Black Mirror, né? Mandar um negócio para o futuro. Vocês aí que vão nos ouvir, né? Tragam ideias, porque do cotidiano, a partir do cotidiano que a gente verdadeiramente transforma. Então, vamos lá, todo dia a gente bota uma pitada, todo dia um pouco mais, todo dia uma provocação. A pessoa não vai mais passar por aquilo como quem está passando por uma porta fechada. A gente vai ter uma janela aberta. Então, depois uma porta, e depois a gente entra, e depois entra todo mundo. E é assim que a gente transforma. Então, a metodologia é fundamental. Se a gente fica no mundo das ideias e não age, e a gente vai para o mundo das ideias e para as ações. É assim que eu quero ver todo mundo se mexendo. Tragam ideias. Muito bem falado, nós estamos nos aproximando do momento final, né? Daqui a pouco nós temos aí a oficina do projeto do professor Wagner, e eu gostaria de reforçar o convite para todos assistirem, muito interessante, né? E só falar, o Nugedes também, ele é um bebezinho, né? Está engatinhando. Nós tivemos o nosso primeiro encontro em maio do ano passado, olha, eu já virei o ano, em maio deste ano, dia 17, né? E já estamos organizando o próximo, programando para esse semestre ainda, mas não esse ano. Esse ano, daqui a pouco a gente já entra em clima de festas, fim de ano, e aí fica muito em cima, né? Mas já estamos organizando, a professora Lívia também faz parte, o professor Wagner faz parte, né? E é isso, cheguem todos, né, interessados, os LGBTQIA+, ou não, né, as pessoas interessadas em estudar, em desconstruir as noções de racismo, sexismo, de intolerância de gênero, né, de inequidade entre os gêneros. Todos esses assuntos são bem-vindos e são tratáveis no nosso núcleo, tá? Sem querer me alongar muito, porque o relógio bateu às 4 aqui agora. Peraí, a gente, rapidinho, antes de terminar, eu só queria falar um pouquinho que a professora Joyce falou de ideias, e amanhã a gente tem o nosso sarau, que está repleto de ideias, muito textos novos, tá? Então assistam, vai ser muito bom. Vou deixar aqui o link do nosso perfil no Instagram, e pode ter certeza que vai ter muitos textos inspiradores, críticos. Então vamos lá, gente, assistam. Amanhã, em 4 horas da tarde. É verdade, gente. Melhor assistir mesmo, que vocês vão gostar. Eu estarei participando também, mas vai ter mais gente também que vai estar participando, e vocês vão gostar do sarau da professora Alexandre e dos outros. Queria dar também uma palavrinha aqui para finalizar esse encontro, né? Queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse momento, mais uma vez, né? Foi
um marco dentre tantos que nosso campus já viveu, né? Esse primeiro encontro entre os núcleos, que seja aí só um pontapé inicial de muitos outros momentos em que a gente vai estar se reunindo para debater temas tão importantes, né, que atravessam todos nós, né, enquanto seres humanos, né. Então, fica o convite a todos que estavam aqui hoje presentes, que queiram participar dos núcleos, né, procurem aí a gente, e que a gente possa vivenciar muitos outros momentos como esse, né, e assim, eu acho que, eu não sei, eu pelo menos, quando comecei aqui no chat, comecei nesse encontro, eu estava com uma ideia de que seria totalmente diferente, né? Eu achei que cada núcleo falaria sobre um pouquinho, explicaria o que trata, qual a temática que trata, falaria um pouquinho do que já fez, e o bate-papo tomou um rumo totalmente diferente, me surpreendeu muito, e eu acho que ficou muito melhor do que eu imaginei. Foi ótima essa interação, adorei todas as falas, a participação de vocês, foi muito rica toda essa troca, estou muito feliz. Eu queria compartilhar desse sentimento da Lívia. Eu também ia falar a mesma coisa, que eu esperava que fosse um papo legal, um papo bacana, informativo, mas o que eu vi aqui foi sensacional. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, dá muito orgulho de fazer parte, de estar aqui nesse momento, fazendo parte, ouvindo essas falas, essas experiências. Eu quero só fazer um convite aqui, a Isla teve um probleminha na internet dela, ela pediu para passar, que quinta-feira, 2 horas da tarde, ela e o Diogo, que é o outro bolsista, vão fazer uma oficina que a partir do nosso projeto, do Antropoceno. Então, oficina lixo na pandemia, eles vão falar lá a forma de descartar, né, os materiais recicláveis que a gente tanto produziu na pandemia, em decorrência da pandemia. Então, é um fruto do nosso projeto, e eles já apresentaram isso na Semana Acadêmica de Duque de Caxias. Era isso que eu ia falar, foram convidados. Foram convidados para apresentar na Semana Acadêmica de Caxias. Exatamente. E aí eu já falei para eles, então, vai fazer em Caxias, vão fazer em Paracumbi, né? E aí, estão na programação da SEMAT, mas já estão passando essa palavra aí já para frente há muito tempo, de forma intercamp, né, inclusive. Então, obrigado pelo apoio de todo mundo. Quem tiver interesse, com qualquer núcleo que seja, você tem aquela inquietação, procura, faça parte, entre, contribua, né, porque é disso que a gente precisa discutir, falar mais, né, Tailã? A gente tem que se ouvir. Obrigado. Abre aí, vamos tirar uma fotinha, quem pode? Quem pode? Abre aí para tirar uma foto bem bonita. O Thiago vai dar o print aí? Você que é bom nisso? Só um minutinho. Quem é boa? A Lívia também é boa nisso. Vamos lá, quem pode... Print pelo computador, não sei não. Ai, peraí, deixa eu tentar. Deixa o Thiago. Quem eu faz, vou dar meu jeito. Eu ia tirar aqui com o celular, não vai ficar... Tenta as duas formas. Eu estou tentando também, descobri aqui. Dá um sorriso, dá um sorriso. Aê! Pronto, capturei aqui. Foi, professora? Fala, amor. Foi, eu tirei 2 fotos. Ah, você é sensacional. Eu sabia que você ia acertar. Mais rápido que eu aí, ó, viu? Gente. Faltou eu na foto. Ah, parece, já é o que mais? Já é você. Ai, ai, ai. Vamos lá, sorrisão. Atrasildo. Aê. Oi. Que coisa linda, meu Deus. Fechou. Pronto. Quem está gravando? Tem que encerrar aí a gravação, né? São os monitores. João, Vamos seu cabelo está agora. imenso, João. Nossa, tá enorme.